Então vamos abrir mais uma vez. Hoje é o último estudo no Sermão do Monte, né? Estamos terminando a nossa jornada. Mateus capítulo 7. E eu gostaria de ler os versos de 15 a 20. Mateus 7, de 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, nós vamos lembrar aqui qual é o grande tema do capítulo 7. Os irmãos não devem estar lembrados, né? Como eu falei. O grande tema do capítulo 7 é que nós vivemos aos olhos de Deus, debaixo dos olhos de Deus, e em decorrência disso, o tema é que nós seremos julgados, certo? É o julgamento, né? Então, reparem aqui, por que nós temos que entrar pela porta estreita, os versículos anteriores? Porque a outra porta, ela conduz ao quê? A perdição, certo? Julgamento, né? Por que nós temos que nos precaver dos falsos profetas? Porque se você der ouvidos aos falsos profetas, você vai edificar sobre a areia. E aí, o que vai acontecer se você edificar sobre a areia? Você vai ser provado, certo? E a casa vai desabar, você vai ser julgado pelos próprios fatos da vida. Não é isso? Ruína. Então, você pode se imaginar diante desses dois caminhos, né? Dessa encruzilhada. Os falsos profetas, que Jesus está referindo aqui no versículo 15, eles gostam de se postar a essa entrada larga. Qual o caminho que eles apontam? O caminho largo, né? Para onde eles querem levar você? Para o caminho largo, né? Se prestarmos atenção ao que Jesus disse aqui no versículo 15, para que a gente tenha cautela, precaução, que a gente deve se resguardar, né? Reparem que ele diz que ele vem vestido como ovelhas, certo? E o que Jesus está querendo dizer com isso é que há um certo grau de dificuldade em nós reconhecermos esses falsos profetas à primeira vista. Eles parecem cristãos. O apóstolo Pedro, falando sobre eles, 2 Pedro 2,1, diz assim: introduzirão dissimuladamente, a nossa versão diz encobertamente, heresias de perdição. Reparem, introduzirão de que forma? Dissimuladamente. O que é dissimular? Quem é que me dá uma resposta para dissimular? Sim, mas assim, mais precisamente é ocultar as verdadeiras intenções. Ok? As reais intenções estão ocultas. Você faz, então, com que o seu objetivo fique oculto dessas pessoas. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa, de um irmão, que perguntou para mim a respeito da pregação do pastor da igreja que ele está como membro. E ele disse assim: eu nunca tinha ouvido isso antes, que quando Jesus andou sobre as águas, na realidade, ele estava andando sobre pedras, que estavam ocultas sob as águas.
Você já ouviu isso antes? Eu disse não e saia dessa igreja porque o seu pastor é liberal. Então, irmãos, os falsos profetas são pessoas que podem se aproximar de vocês, e foi o que essa pessoa disse, apresentando uma ótima impressão inicial, uma impressão positiva, porque eles podem ser muito agradáveis, eles podem ser bons sujeitos, podem ser muito gentis, muito educados e até atenciosos. Eu me lembro sempre de uma colega de trabalho que foi assistir uma peça de teatro, onde, num determinado momento da peça, o diabo aparece. E vocês sabem como é que o diabo aparece? Toque, 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 bate a porta, e a pessoa abre e entra em cena um rapaz muito bonito, vestido de paletó e gravata, muito gentil e atencioso, se inclinando, dizendo, por gentileza, posso entrar? Educação é um bem, mas educação não é necessariamente um sinônimo de bondade, porque os maus podem ser muito educados, e muito atenciosos e muito simpáticos. O linguajar dos falsos profetas pode ser um linguajar cristão. Ele pode falar de Jesus, ele pode dizer o que você espera que um cristão verdadeiro diga. Por quê? Jesus está dizendo aqui, ele se disfarça como uma ovelha. E à primeira vista, ele parece realmente viver como uma ovelha. Então não existe nada que à primeira vista possa vir a despertar as nossas suspeitas. Então, como é que a gente reconhece o falso profeta? É preciso um pouco de tempo. Hoje em dia, às vezes, nem um pouquinho de tempo, né? Às vezes, só na primeira pregação do sujeito, a gente já reconhece, né? Mas, às vezes, pode ser necessário um pouco mais de tempo. É preciso, como dizia o nosso segundo presidente, não é de boa memória, mas ele dizia, né, que a gente deve confiar desconfiando. Nisso ele estava certo, né? Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que é pelos frutos que nós vamos conhecer essas pessoas. E para ver o fruto, é necessário que a gente tenha um pouco de tempo, de convivência. Então, veja novamente o que Pedro disse no versículo que eu citei. Assim, como no meio do povo, ele se refere ao povo do Antigo Testamento, surgiram falsos profetas, assim também entre vós. E qual é a característica dos falsos profetas do Antigo Testamento? Jeremias 6,14, por exemplo, ele diz assim, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Então, o falso profeta é uma pessoa, irmãos, que jamais deixa os seus ouvintes perturbados. Ele é sempre uma pessoa acolhedora, inclusiva, confortadora. As mensagens do falso profeta vão enfatizar sempre o amor de Deus e só o amor. Uma vez uma pessoa fez uma denúncia com relação a um membro da igreja que estava pecando de uma forma escandalosa, e os presbíteros daquela igreja disseram assim, nós já decidimos que não vamos perder nenhum membro da igreja. O que eles estavam dizendo? Em outras palavras, que eles decidiram que não há mais pecado na igreja e que não há mais nenhum membro pecador na igreja e não há mais disciplina eclesiástica naquela igreja. Há somente inclusão. Já ouviram essa palavra? Igreja inclusiva? Quando a igreja é inclusiva, eles estão excluindo esse livro. Então, eles não falam nada sobre justiça, não falam nada sobre vida santa, sobre retidão, não falam nada sobre o pecado, né?
Não que eles falem contra essas coisas, mas eles simplesmente não falam. Então, mais uma vez, a gente precisa prestar atenção. Essas pessoas não são necessariamente pessoas antipáticas e grosseiras, mal educadas. Não, elas podem ser realmente gentis, agradáveis de se conviver. Elas podem ter uma boa conversa. E é isso, irmãos, que os torna ainda mais perigosos. Eu costumo dizer, né, tanto quanto jocosamente, mas a verdade na minha jocosidade, que os adventistas são mais perigosos do que os testemunhas de Jeová. Por quê? É igual no interrogatório, quando você vê filme de policial e tem o policial mau e o policial bom, não é isso? Porque os testemunhos de Jeová são o policial mau e os adventistas são o policial bom, eles são mais fofinhos, né? Tem uma música boa, não é mesmo? A gente gosta da música deles, né? Às vezes passa aí uma música bonita com um aparato bom, a gente replica, repassa para outras pessoas, mas eles são hereges. Então, irmãos, mais uma vez, é isso que torna a pessoa mais perigosa ainda, né? Mas existe aqui uma forma de desmascará-los, versos 16 a 20. Reparem, Jesus inicia e termina o bloco com a mesma frase. Já repararam isso? Verso 16, por seus frutos os conhecereis. E o verso 20, o que diz? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é importante. A advertência aqui é o seguinte: não se deixe enganar pelas aparências, tanto da ovelha, entre aspas, quanto da árvore. Certo? Eu sou velho. Agora quer ver como eu sou velho? De novo você. O que é Denorex? Denorex. Sabe o que é Denorex? Já ouviu falar, mas não sabe o que é. E você, Mariana e Maiara, vocês sabem o que é Denorex? E você, o Rômulo, sabe o que é Denorex? Vou passar para os 30 agora. E você, Matheus, sabe o que é Denorex? Também não sabe, tá vendo? O Valdir, sabe o que é Denorex? Não sabe o que é Denorex? Você já está na idade, Valdir. Hã? Não tinha TV na época dele, né, quando ele era criança? Uhum. Né, tem uma propaganda de um shampoo chamado Denorex. Né? Aí dizia, parece remédio, mas não é remédio, é shampoo. Né? Deixa o cabelo bonitão. Parece, mas não é. Era o mote da propaganda. Né? Então é exatamente isso. Crentes Denorex, parecem, mas não são. Né? E Jesus ensina que aquilo que as pessoas são no seu interior, né, acaba mais cedo ou mais tarde aflorando. Reparem, aquilo que você é no seu interior acaba mais cedo ou mais tarde aflorando. Quer para o bem, quer para o mal. Né? Vai se manifestar nas suas atitudes. É o que você é. Então, mesmo que uma pessoa se esforce por se vestir da pele de ovelha, inevitavelmente a natureza lupina, né, vai se manifestar. Porque também, segundo a outra comparação de Jesus, espinheiros não produzem uvas. Só azeitonas que produzem uvas, segundo o nosso mandatário maior. Né? Mas espinheiros não produzem uvas, nem abrolhos produzem figos. Abraham Lincoln disse uma frase muito interessante, alguns de vocês já devem conhecer. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Guardem essa frase. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar a alguns por todo o tempo. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar a alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Ou todo o tempo. Imagina então que Jesus, aqui, ele está nos mostrando exatamente
essa frase. Você, eventualmente, num primeiro momento, pode vir a ser enganado, mas cuidado. Não é? Cuidado. Cuidado que você não esteja entre esses aqui, que são os alguns que serão enganados todo o tempo. Vejam que Jesus aqui aponta para o fato de que a conversão é muito mais do que meramente uma reforma exterior ou uma mudança de certos hábitos exteriores, né? Os nossos pais na fé, os antigos puritanos, escreveram muito acerca daquelas pessoas que aparentemente tinham experimentado a regeneração, né? Que passaram por certa transformação em suas vidas, mas que foram chamadas por eles de crentes temporários. A confissão belga fala de pessoas que estão na igreja, mas que não pertencem a ela. Crentes temporários, que acabaram, né, por dar evidência de que eles não haviam verdadeiramente se convertido. Vocês devem lembrar mais uma vez de 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. O cão voltou ao quê? Ao seu vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Mais uma vez, porca lavada. Lavada. Foi lavada. O que é lavada? Mudou algumas coisas, hábitos exteriores, comportamentos superficiais, mas não tem jeito. Ela começa a suspirar, sentir saudade do chiqueiro. Não mudou o coração. Não houve uma transformação no íntimo da pessoa. E eu queria agora, já terminando, ceder a palavra para Martin Lloyd Jones descrever o cristão falso. Cedo ou tarde, inevitavelmente descobriremos, em algum aspecto de sua vida, uma certa frouxidão, um fracasso em amoldar-se verdadeiramente ao caráter cristão autêntico. Tal indivíduo não faz nada que seja, aos nossos olhos, ultrajante ou errado, ultrajantemente errado. Não podemos acusá-lo de ser alcoólatra, homicida, etc. Porém, há uma certa atitude negligente em sua vida. Ele não tem consciência da total e absoluta santidade de Deus e nem da extrema malignidade do pecado. Ele não percebe que a mensagem da cruz é que toda retidão pessoal é inútil e que ele não passa de um pecador impotente e imundo. Nesta pessoa haverá algo que a leva a fracassar quando tenta caminhar pelo caminho apertado. Aparentemente, a vida desse homem assemelha-se extraordinariamente à vida de um cristão autêntico. Mas se você observar a vida dele mais de perto, descobrirá que é uma vida falsa. É dificílimo expressar a situação em termos claros e explícitos, mas há pessoas a respeito de quem tudo o que se pode afirmar é que, apesar de aparentemente nada haver de errado com elas, não obstante, sentimos que estão erradas desde o âmago de suas vidas. Nada se pode encontrar de específico para condenar tais pessoas, mas, ao mesmo tempo, sente-se que toda a perspectiva dessas pessoas é secular e não espiritual. E também que, embora elas não façam qualquer coisa que seja ultrajantemente errado, toda a atitude delas é inequivocamente mundana. Nessas pessoas há uma certa ausência de qualidade, uma certa ausência daquela aura peculiar que sempre se faz presente nos indivíduos autenticamente espirituais. Certas pessoas, certas maçãs parecem excelentes, mas quando começamos a comê-las, descobrimos que são azedas. O verdadeiro crente precisa ser um exemplo das bem-aventuranças. O indivíduo que possui em seu interior a natureza divina necessariamente produz bom fruto. O bom fruto
descrito nas bem-aventuranças. Que Deus nos abençoe. Fim da jornada. Amém. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fez começar e terminamos, Senhor Deus, com bom ânimo essa jornada por esses 3 grandes capítulos da Tua Palavra, Senhor Deus. E que possamos lembrá-lo repetidamente, lembrar estas palavras repetidamente, atinar com o sentido delas, Senhor Deus, ter um bom discernimento daquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor. E que, assim, não sejamos mais como crianças, levados, Senhor Deus, de um lugar para outro por vento de doutrina, Senhor Deus. Que sejamos, Senhor Deus, fortes, que sejamos como um varão que está firmado na rocha, Senhor Deus, e que não se deixa levar, Senhor Deus, que tem os seus sentidos experimentados, Senhor Deus, para discernir o bem e o mal. E que assim possamos viver, Senhor Deus, vidas verdadeiramente cristãs, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, não na nossa própria força. Que o sábio não se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas que possamos nos gloriar nisso, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Pai, o nosso Salvador, o perdoador dos nossos pecados, e aquele que exerce misericórdia, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse conhecimento de que nós somos grandes pecadores e o Senhor é um grande Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que sem Ti nós nada seríamos. Sem Ti nós não saberíamos andar, Senhor Deus. Sem Ti, Senhor Deus, nós seríamos como qualquer outra pessoa, Senhor Deus, destituídos da glória do Senhor. Mas muito obrigado, Senhor Deus, porque fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho, do Seu amor, no nome do qual nós Te oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.